Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fique de Olho. Estamos iniciando o primeiro episódio da série. E nesse primeiro episódio vamos tratar de um tema que está quente, hein? Um tema que está mobilizando o Brasil. E para tratar do tema de hoje, falaremos sobre eletromobilidade. No podcast, teremos aqui a presença do nosso querido Leandro Momenté. Leandro, por favor, se apresente. Boa tarde, tudo bem, Roberto? Então, eu sou engenheiro eletricista, né? Trabalho na área já há bastante tempo. Tenho minha formação em pós-graduação, em mestrado, já leciono também há bastante tempo e Bacana. trabalho com consultoria e atendo condomínios aqui na região já há bastante tempo. Então, a gente tem sentido essa necessidade aí, percebido essa dor aí, né? Que tanto os condôminos quanto os síndicos, né? Têm percebido, têm trazido para a gente aí no dia a dia, né? E algumas dúvidas em relação à eletromobilidade, né? Que diz respeito a veículos movidos à eletricidade, né? Correto, Então, isso aí. bem abrangente o tema e bem interessante, né? Queria te agradecer aí pela oportunidade Maravilha. de estar participando aí. Acredito que a gente vai ter bastante assunto aí para tratar, né? Bacana. Leandro, rapidamente, vamos fazer um histórico aqui de como começou essa história da segurança envolvendo o veículo elétrico. Acho que não é novidade para todo mundo. Nós tivemos aí aproximadamente um ano atrás, nós tivemos aí um parecer técnico do Corpo de Bombeiros, uma consulta pública que teve vigência por 4 meses. Ela teve 30 dias, foi prorrogada para mais 3 meses, e aí o negócio esquentou, porque o Corpo de Bombeiros, nesse parecer, trouxe uma série de sugestões, e aí a hora que isso caiu na mídia, assustou. Assustou. Sim. Aí as pessoas começaram a se mobilizar. Peraí, carro elétrico? Eu vou colocar o carro lá na minha garagem, lá no subsolo do meu condomínio. Eu vou ter que criar toda essa estrutura. Vai inviabilizar eu ter um carro elétrico. Se eu moro, se eu resido ou se de repente eu trabalho em um condomínio. Principalmente se eu tiver que estacionar isso no meu subsolo. Sim. Aí, o que acabou acontecendo? Mobilizou a sociedade de uma forma geral. Começou a envolver a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, começou a envolver a Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sim. começou a envolver o IPT, Sim. começou a envolver o Corpo de Bombeiros de outros estados, e aí, recentemente, agora aí no começo desse ano, tivemos uma audiência pública com mais de 20 participantes, 3 horas de audiência pública, e muita coisa foi levantada. E recente agora, coisa de poucas semanas, tivemos um workshop em São Paulo envolvendo esse tema. Fala um pouquinho para a gente, você como eletricista, você como engenheiro eletricista hoje, o que você reputa importante em todo esse processo que envolve a segurança. Segurança não só focada aí para o veículo elétrico, mas de uma maneira um pouco até mais abrangente. O sistema elétrico de uma maneira geral. Dá um panorama para a gente aí. Sim. Bom, de antemão, né? O carro elétrico é seguro, não, a gente é uma tecnologia que já vem sendo trabalhada, estudada há muitos anos, tá? E recentemente, assim, né, se comparado com o tempo que já se vem
estudando essa tecnologia, que se vem aprimorando essa tecnologia, né, viabilizou-se, né, o uso, né, a adoção do veículo elétrico por conta da eficiência das baterias, né, de lítio-íon e níquel-cádmio. Porque antes, a tecnologia que se tinha era chumbo-aço, que são placas de chumbo que por si só já são bastante pesadas, né? Sim, Que ainda precisavam ficar imersas, né, numa solução de ácido sulfúrico. sim. Então isso acabava inviabilizando. Até uma brincadeira que a gente fazia, às vezes, vamos fazer um ônibus, né, elétrico, vamos, aí você vai precisar de um caminhão do lado para Sim, carregar a sim, bateria, exato. para ter autonomia suficiente, né? Então, com a evolução dessa tecnologia, da tecnologia das baterias, né, se viabilizou, né, a grande questão que ainda, né, tá sendo superada, mas que ainda é um entrave, né, é a autonomia, tá? Então, assim, a densidade de carga das baterias hoje é muito maior do que antigamente. Sim, Então, você consegue, com menos peso, armazenar mais energia. E é o que viabiliza a eletromobilidade hoje, né? E o custo que você tem de deslocamento, né? Se você comparar o que você gasta por quilômetro rodado utilizando um veículo elétrico com um veículo a combustão, super viabiliza a utilização do veículo elétrico, sim, tá? Então, assim, é uma coisa que veio para ficar. sim. Tá? Pode ser que a gente passe por um período ainda de transição, de veículo híbrido, né? Que você vai ter ainda um motor a combustão auxiliado pelo motor elétrico, né? Para aumentar essa autonomia até que se atinja, né, uma tecnologia com capacidade suficiente para a autonomia que a gente tem hoje, né, dos carros a combustão, mas é uma coisa que veio para ficar. Então, assim, é uma realidade hoje, né? De 2023 para cá, a gente tem visto que essa é a tendência, todo mundo, né? Tá se sinalizando para esse lado, né? Então, é algo que a gente precisa estudar um pouco mais a fundo, né? Ok. Considerar aí essas possibilidades. Então, eu vejo assim, né? Como você me perguntou, qual que é qual o seu posicionamento? A grande questão não é o carro elétrico em si. Ele é vamos dizer assim, a vítima, né? Da coisa toda aí. A questão é o quê? Como executar as instalações elétricas que irão atender os pontos de carregamento desses veículos e quais são as técnicas que devem ser adotadas para se garantir a segurança durante esse processo de carregamento Sim. nas instalações, não só elétricas, né, mas como um todo, né, nas instalações prediais como um todo. Você tocou num ponto que a mídia tem explorado muito essa questão, a preocupação com onde esse veículo vai estar estacionado, onde esse veículo estará sendo carregado. Mas aí, Leandrão, o que a gente costuma hoje perceber? A gente é inundado diariamente de informação. Sim. E grande parte da população, ela não vai filtrar essa informação, ela não vai buscar a essência dessa informação. Você tocou num ponto importantíssimo aí. Carro elétrico, sem sombra de dúvidas, é um transporte, é um meio de transporte seguro. Hoje, pelo evento que tivemos recentemente lá, isso ficou claro pela exposição dos palestrantes. Não, Sim. lá tinha brasileiro, tinha o chinês, tinha o australiano, tinha o alemão, e todos foram unânimes, né? Acho que a grande preocupação hoje é fazer com que a edificação como um todo, Sim. esteja segura. Quando a gente vai lá, e aí agora eu vou entrar um pouquinho na área que eu gosto, né? Todo mundo fala que o Roberto
fica buscando norma, fica criando norma, né? Mas não é por aí. Quando a gente vai lá, no atual Decreto Estadual de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo, o Decreto 69.118, foi publicado agora, recente, 2024, finalzinho de 24. Estava na Bahia, inclusive, hein? Estava lá na Bahia, saiu o decreto, me mandaram o decreto. Eu voltando para Ribeirão Preto, no voo, eu vim lendo o decreto, 2 vezes. Né? E aí, o que a gente observa? Que existe aí um grupo de profissionais com uma mega de uma responsabilidade. Sim. Então, você não está aqui por acaso hoje, mas quando a gente fala assim, Leandro, preciso adequar um sistema, ou preciso instalar um sistema. A primeira resposta sua é, cadê o projeto? Certo? É isso ou não? Sempre. Sempre. Então, hoje não existe essa história de falar que existe um risco pelo carro elétrico. Nós temos hoje edificações que devem passar por todas as manutenções preventivas. E para que essa manutenção preventiva ocorra de maneira eficiente, por trás disso veio uma instalação. Sim. E antes da instalação veio um projeto. Né? E aí, queria que você abordasse um pouquinho sobre o que hoje a NBR, olha eu falando em norma de novo, hein? Tá? O que é a NBR 5410, que trata de elétrica, o que é a NBR 17019, que trata de carregadores, né? Uma publicação que não é tão antiga, é recente, coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Fala um pouquinho sobre isso para a gente poder permear todo esse tema que envolve a eletromobilidade. Tá? Por enquanto, hoje, no episódio de hoje, é eletromobilidade. Certo. A gente vai ter que avançar aí para micromobilidade, tá? O patinete, o skate, a bicicletinha que a gente coloca onde? Onde a gente guarda? Quando a gente compra, vai para onde? Vai lá para o apartamento, né? Vai para cima. Vai lá para cima, né? Vai para o quarto, vai para o dormitório, vai lá para a sala, não é isso? Sim. Mas hoje o tema vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí. Fala um pouquinho rapidamente sobre a 5410 e a 17019. Sim, rapidão. A gente não tem para onde fugir quando a gente vai tratar, né, desses assuntos, né? Até sem intuitivamente a gente é direcionado para a normativa, certo? Então já existe, né, como você bem falou, né, a 5410, inclusive ela passou recentemente por consulta pública também, né, e está já vai sair uma publicação, né, uma atualização dela, que contempla também, né, essas questões de eletromobilidade. Tá? Mas a técnica ela já existe há bastante tempo, né? Não é novidade para o setor elétrico. Né? Vamos ter que instalar um ponto de carregamento, né, para um veículo elétrico. Os wallbox que o pessoal utiliza, né, para as cargas, para as recargas desses veículos, né, são equipamentos que têm uma potência, aí, um wallbox de um veículo, um automóvel, não estou dizendo um ônibus, um veículo mais pesado, né? Eles têm uma potência que está em torno aí de 7 kW. Tá? Isso para uma instalação elétrica, cara, equivale a um chuveiro. Tá? E, cara, numa instalação residencial, né, quantos chuveiros a gente coloca? Isso não é problema, né? É um assunto novo, a gente está pisando. Não tem novidade para a engenharia elétrica. Tá? Inclusive, a gente atende cargas muito superiores a isso. Tá? Então, a técnica existe, já está consolidada, né? A 5410, né? As duas normativas, na verdade, já trazem todas as recomendações. Sim. Nós temos equipamentos.
como o DR, que é o disjuntor diferencial residual, que além da proteção contra sobrecorrente, né, ele também protege a instalação elétrica contra fugas de corrente elétrica, tá? Numa maneira bem quase lúdica, tá? Se você pensar numa instalação elétrica trifásica, você tem ali a corrente elétrica sendo alimentando as 3 fases do seu sistema, e através do nêutro que se dá o retorno de corrente elétrica, que é o que a gente chama de desequilíbrio de carga entre as fases. Sim. Então, pensando assim, de uma forma, não é algébrico desse jeito, tá? Mas Ó, dá só para um detalhe, entender. tá, Leandrão? Aqui usa uma linguagem não tão técnica, porque todo mundo está assistindo. Sim, claro. Tá? Aqui desde a dona de casa até o engenheiro na área industrial. Sim. Não, mas não é tão complexo assim, não. Tá. Porque se a gente pensar, se você fizer um paralelo com um circuito hidráulico, por exemplo. Circuito hidráulico, beleza. Água. Você tem 3 caninhos de água, cada um jogando 1 litro de água numa caixa. Vai cair um total ali de 3 litros de água, certo? E aí você tem um quarto cano que por onde vai escoar essa água. Se aqui cai por minuto 3 litros e a caixa não enche, significa que sai pelo cano 3 litros. Sim. Então, o nêutro é como se fosse essa saída e as fases é como se fossem essas entradas. O que o DR faz é monitorar essa saída e comparar com o que está entrando. Beleza. Se entrou mais do que saiu, significa que algum lugar está vazando. Sim. Isso é a conhecida fuga de corrente. Certo? Então, quando ele percebe essa situação, ele atua desenergizando o circuito. Beleza. Então, esse dispositivo, para começo de conversa, ele é essencial para uma instalação elétrica, né, para proteção de uma instalação elétrica. Vamos só deixar claro para quem está assistindo a gente. Você já citou, e todo mundo sabe, não é nenhuma novidade, que o veículo elétrico ele é seguro. Sim. Ele é seguro. Só que essa segurança precisa estar aliada precisa estar cercada de algumas coisas. Sim. Então, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado. A gente consegue hoje instalar um sistema, instalar lá um carregador lá no subsolo para aquele veículo, independente do modelo do carregador que você vai utilizar, tá? A gente pode dizer que o cliente final ele pode ficar tranquilo, seguro, que a instalação estando 100% em ordem. Por que eu vou te dar um cheque aí, tá, cara? Vou te dar um cheque aí, tá? E depois eu vou falar por quê. Porque eu, como bombeiro que fui, por tantos anos, a gente se deparou com outros cenários, porque é assim, Leandro. A gente faz um belo de um trabalho. Você faz um trabalho fantástico na área de engenharia elétrica. Você vai lá, projeta, você vai lá, executa, instala o dispositivo e aí o cliente vai lá e começa a utilizar o equipamento que você instalou. O que a gente vê? O que eu vejo? Ninguém ou pouquíssimas pessoas se preocupam com a manutenção preventiva. Sim. Preventiva. Quando você tem um circuito instalado conforme a NBR, o que esse cliente precisa fazer? Você instalou tudo, está tudo dentro da norma. O que esse cliente precisa fazer para ele manter esse sistema seguro? Certo. Então, vamos lá. Então, são 2 pontos, né? O primeiro é em relação à instalação. Como garantir que essa instalação vai te permitir operar com segurança? Sim. E o segundo ponto, como manter essa segurança a médio e longo prazo. Isso aí, Leandro. Certo. Então tá, vamos lá. Primeiro,
né? Bom, para uma residência, desde que você não extrapole o limite do ramal de entrada da sua residência e execute a instalação conforme orienta a normativa, né, pertinente, não há problema. Lá no carro elétrico. O carro em si tem as questões de segurança Tá. que são muito bem tratadas, tá? E há proteções, né, para essa operação segura. Ok. Tá? Depois, você instalou. Como que esse cara vai manter... Como que Isso. ele vai manter aquilo seguro? Porque aí, Leandrão, você concorda? Aí vai entrar a administração do condomínio, na figura aí na figura de um zelador, na Isso, figura de tá. um gerente operacional. Vai entrar o papel do síndico. A questão do condomínio, né? Um condomínio vertical, por exemplo, ela já é um pouco mais abrangente, tá? Por quê? Porque, em geral, o atendimento das instalações elétricas de um condomínio, ela envolve uma cabine primária. Isso. Como é um condomínio, como é um cliente, uma unidade consumidora de uma potência mais alta, ela não é regra, mas normalmente ela é atendida em média tensão, pela rede primária. Aqueles 3 cabinhos no poste, Sim. os mais altos, né? Aquela ali é a tensão de 13.800 volts, né? A gente eleva a tensão para conseguir transmitir uma potência mais alta com uma corrente elétrica mais baixa. Tá? Então, o que acontece? O condomínio vertical, né, um prédio, ele tem uma cabine primária que é onde é alojado o transformador que vai reduzir esse nível de tensão para a tensão de utilização, que é os 127 volts Isso. ou 220 que a gente tem no nosso padrão, né, de distribuição local aqui. Tá? Também, em algumas regiões, isso daí pode ser 380, 220, enfim, depende da operadora, da concessionária de energia que atende o local, tá? Mas, via de regra, tem-se a cabine primária, lá dentro a gente tem um transformador que tem uma potência nominal, que é o valor de potência elétrica que ele é capaz de fornecer. Sim. Isso tem que ser avaliado na hora de fazer a instalação elétrica dos pontos de carregamento de veículos elétricos, porque todos eles vão ser atendidos por esse mesmo transformador. Posso fazer mais uma pergunta no meio desse seu comentário? Sim. O condomínio te contratou. Você foi lá, fez o projeto, executou, orientou os procedimentos que ele deve adotar na pós-execução, o que o zelador pode fazer, o que o síndico pode fazer. Aí o vizinho gostou da ideia e também comprou um carro elétrico. E aí instalou o segundo carro. Aí a vizinha gostou da ideia, contratou, Sim. E aí foi. Vai chegar o momento que nós vamos ter aí um condomínio com praticamente 50%, 60% do subsolo ocupado por veículos em processo de carga, de recarga, de carga. Uhum. Você citou aí o transformador, tá? Vamos agora, de maneira assim, bem, bem rápida aí, porque o nosso tempo hoje tem muito assunto para falar, hein, Leandrão? Certo, verdade. Quais são os riscos agora quando eu tenho um grande número de veículos em um determinado condomínio sendo simultaneamente carregados? Eu vou gerar uma sobrecarga na concessionária, não vou? Dá um panorama rápido aí sobre isso. Então, o primeiro local que vai sentir essa sobrecarga vai ser essa cabine primária. Ok. Vai ser esse transformador. Perfeito. E ele tem proteções
justamente para limitar e chavear esse equipamento. E Ótimo. eu digo chavear é o quê? Desligar o equipamento. Ok. Proteção desliga esse equipamento para evitar que ele seja danificado. Então, uma sobrecarga, nesse sentido, vai implicar no quê? No desligamento, na atuação da proteção, certo? E a interrupção do fornecimento de energia para a instalação elétrica que vai estar depois do transformador. Como se fosse um disjuntor. É exatamente Recebe um uma- disjuntor. Recebe uma sobrecarga, ele vai receber uma sobrecarga Sim, e automaticamente ele vai atuar e ele deixar vai todo mundo atuar no escuro. e vai deixar todo mundo no escuro. Aí, Leandro, vou voltar a falar um pouquinho da mídia, né? Aí a mídia... E aí o cliente começa. Roberto, Leandro, eu não sei como é que é o teu cenário, vou falar do meu. Tá, vamos lá. O cliente me liga, principalmente quando saiu a publicação da consulta pública que tratando do tema. Roberto, eu já comprei o elétrico. Roberto, eu já instalei. Já estou carregando. Tá? Estão falando aí que o carro explode. Estão falando aí que o carro... Eu falei, olha, a gente tem muita notícia na mídia, a gente tem muita informação que precisa ser filtrada antes de você tomar as conclusões e ficar nesse estresse aí, né? Inclusive, os casos, né, não são tão recorrentes. Sim. Tanto que viram notícia quando acontecem. Sim. A queda de um balão, Sim. a queda de um avião cai. Sim. Sim. Nada é infalível. Sim. Né? Mas são poucos os casos, né? E existe essa resistência até por outras questões, né? Que acho que nem está dentro do contexto aqui, mas eu te garanto, o carro elétrico ele é seguro, não tem... já existe a técnica para poder executar essa instalação elétrica com segurança, tá? E o que precisa ser observado são as questões que estão no entorno disso, tá? E é isso aí que é importante, né, de ser avaliado para que se possa garantir essa segurança. Por exemplo, o limite de potência da cabine primária. Limite de potência, boa. Isso mesmo. A bitola dos condutores elétricos, se são compatíveis com a demanda, as proteções necessárias, a forma como se vai executar essa instalação. Olha, vamos criar aqui uma infraestrutura para comportar esse cabeamento, né? Porque não deixar uma coisa assim... às vezes, eu já presenciei situações, né, que, às vezes, por falta de informação, né, o cara executa aquela instalação elétrica e deixa um cabeamento exposto, sabe? Ou um eletroduto que não é o indicado para aquele tipo de aplicação. Então, acontece, se vier a acontecer um evento, a culpa não vai ser do carro elétrico em si, mas sim da instalação, que foi mal executada. Aí você tocou num tema que precisa deixar de ser mito. Fiquei 23 anos no Bombeiro, cara. 23 anos. E tô com 15 já de empresa. Nesses 23 anos, você atendeu muita ocorrência envolvendo automóvel? Sim. Elétrico? Não, porque já faz 10 anos que eu pendurei minha chuteira, já aposentei. Mas o risco de um incêndio envolvendo um veículo a combustão e um veículo elétrico, o risco é o mesmo. O que a gente hoje precisa separar? Dentro de um condomínio, dentro de um subsolo, eu não tenho, com exceção dos condomínios classificados como D2 pela tabela lá do decreto, olha eu falando de norma de novo, que possuem chuveiros automáticos, nos condomínios residenciais
eu não tenho chuveiros automáticos no subsolo. Em grande parte também, claro, dependendo do projeto, não contempla também sistemas de detecção de fumaça e nem de calor. Então, quando ocorre um incêndio e o veículo lá no subsolo ganha proporções, vai existir uma grande produção de fumaça. Vai existir. E essa fumaça precisa encontrar uma fuga, precisa encontrar um caminho. Sim. O que a gente acompanhava nas ocorrências e hoje a gente vivencia na HDR? Lá na ocorrência, a gente não encontrava meios eficazes de ter uma rápida extração da fumaça. Por quê? Os prédios são projetados para terem ventilação natural ou ventilação forçada em subsolos. E às vezes essas ventilações, essas áreas de escape de fumaça são obstruídas. Obstruídas por vegetação. Às vezes a pessoa quer tirar aquele elemento vazado que agride a arquitetura e ele vai lá, levanta lá uma floreira, ela cresce, ela vai obstruir tudo. Então esse já é um problema. Hoje na vistoria técnica envolvendo o subsolo, por isso que eu quero tocar nesse tema, que o risco do elétrico, do veículo elétrico, onde que ele vai mudar? Vamos falar um pouquinho de 30 anos atrás. Grande parte dos carros eram de metal. Metal. Já tem dado estatístico atual que hoje 55% da constituição do veículo é plástico e borracha. Ou seja um veículo a combustão hoje, ou seja, um veículo elétrico, ele vai queimar, vai produzir uma grande... Material combustível, vai existir uma contaminação daquele ambiente. Sim. Em muitos casos, esse veículo elétrico não teve ele não teve, vamos imaginar, eu tenho aqui um elétrico e uma a combustão. Pega fogo aqui no carro a combustão, vão culpar que o incêndio foi desencadeado pelo elétrico. Não é mais ou menos isso? Depois na perícia vai se falar isso. Fala um pouquinho pra gente você falou da segurança do elétrico, mas fala um pouquinho sobre o que acontece se a bateria de um elétrico for rompida. Se ela romper. Eu queria que você entrasse nesse tema, porque o risco não está no carregamento. Não. Não está diretamente relacionado ao carregamento. Todo mundo vem com essa histórica que o risco está no carregamento. E até onde a gente levantou informações aí pela audiência pública, até pelo workshop, foi dito já que o índice é muito baixo. É baixo, muito baixo. De 15%, 15% dos casos das ocorrências que são atendidas pelo Corpo de Bombeiros, né, envolvem... Isso é nível mundial, né? Isso. Tá. Envolvem veículos que estavam carregando. 15%. Em torno de 15%. E até foi levantada uma questão muito interessante que é super pertinente. Porque o que acontece? As baterias, né, é um processo eletroquímico que transforma a energia química armazenada na bateria, eletroquímica, em energia elétrica. Tá? Então, reverter esse processo, né, recarregar a bateria, né, a melhor forma de se fazer isso é de uma forma gradativa, lenta. Lenta. Como o celular. Deixar carregando lentamente. Isso. Tá? Então, o que acontece? A carga rápida, a médio e longo prazo, ela vai agredir, ela vai estragar a bateria. Tá?
Acho que eu já entendi onde você quer Já chegar. entendeu, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver se é essa linha mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu tô certo aí. Se eu captei a sua informação. Se 15% já é dado estatístico que os incêndios ocorrem por conta de carregamento, Isso. então me sobra 85%. Então, porque a gente não sabe efetivamente quais são as causas. Tá? Aí vira são várias possibilidades, né? A bateria veio com defeito, Sim. né? Alguma coisa perfurou a bateria, Aí, aconteceu um acidente, enfim. aí você tocou num tema, velho, que eu vou lançar aí esse esquenta-cabeça. Porque, imagina, se o condomínio não permite o carregamento lá no subsolo. Sim. O que esse condômino vai fazer? Vai carregar em área pública. Exatamente. Vai carregar lá no shopping, vai carregar no hipermercado. Na própria concessionária, onde ele adquiriu o veículo. E aí, corrige aí, Roberto, se eu estiver errado, hein? Aí ele vai dar uma carga rápida. Isso. Correto? É esse o ponto. Onde esse carro vai dormir? Onde esse carro vai dormir? Vai para o estacionamento do condomínio da mesma forma. Exato. Então, a gente pode concluir, tá certo que ainda é muito precoce o que a gente vai falar agora, né? Mas a gente pode concluir que, e claro, também não tem dado tão estatístico ainda sobre isso, mas sucessivas cargas rápidas Isso. podem, entre aspas, podem agredir a médio e longo prazo a condição da bateria. Sim. E aí... Tô certo ou não? É isso Perfeito, mesmo, era o ponto que eu precisava chegar. Porque o que acontece? Não vamos deixar carregar, não vamos deixar instalar pontos de carregamento aqui dentro. Certo? Eu não sei até que ponto isso daí vai amenizar o risco. Na verdade, eu me arriscaria a dizer que isso vai piorar a situação. Tá. Por quê? Você vai forçar o proprietário, né, a fazer sucessivas cargas rápidas lá fora do condomínio, tá? E o que vai acontecer? O cara foi lá, carregou o carro, trouxe e colocou ele dentro do estacionamento, certo? Então, o problema continua ali, que o problema é o quê? A bateria em si. Sim. Certo? Não a bateria, mas o quê? Um defeito que venha a ser causado nela. Certo? Então, o que a gente tem que fazer, né? As medidas que devem ser adotadas, elas devem ser adotadas no sentido de minimizar os problemas com a bateria. Então, trata bem a bateria. Isso aí, entendeu? Boa. Coloca, vou colocar o carro para carregar? Vou. Não vai, né? É igual um alimento, cara. Sim. Mastiga bem. Legal. Entendeu? Para você ter uma boa digestão, né? Porque o que acontece? O que se faz com a carga rápida, é como se você pegasse um McDonald's e comesse de uma vez só, sim, sem mastigar. Sim. Isso é a carga rápida para a bateria. Sim. Então você acaba acentuando o risco. Por quê? Você vai, talvez até a curto prazo, se essa bateria já veio com algum problema, talvez até a curto prazo, né, você vai fazer com que ela acentue esse problema. Sim. Né? E aí é que está o risco, né? Eu vou fazer um breve parênteses aí acho que você vai trabalhar na mesma linha que eu trabalho. As considerações que eu vou fazer agora, acredito que serão as suas também. Eu sempre vejo que a segurança ou a edificação segura, ela tem pelo menos 4 pilares. Todo mundo falava que eram 3. Eu falo que tem 4. Segurança, ela se norteia para qualquer cenário, viu, Leandro? A gente está falando aqui de veículo elétrico, mas eu acredito que é para todo cenário. Uhum. Projeto. Sim. Muito bem executado, muito bem elaborado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Profissional capacitado
para poder executar com maestria esse projeto. Sim. Capacitado. Sim. Não estou falando especializado, não. Estou falando capacitação técnica Uhum. para o cara poder executar. Terceiro, foi o comecinho do nosso podcast. Manutenção preventiva. Qualquer dispositivo, seja elétrico, seja de segurança contra incêndio, precisa de uma manutenção preventiva. E aí entra o quarto, que ninguém dá bola, que acho que é o mais importante em tudo isso, que é a conscientização. Sim. Porque, veja bem, Leandro, se eu não estiver consciente, se eu não tiver um grau de responsabilidade, eu não vou fazer um bom projeto. Se eu não for consciente, eu não vou, e não tiver capacitação técnica, eu não vou executar de maneira adequada. Se eu não tiver a noção da importância da preventiva, se eu não tiver essa consciência, eu posso ter um projeto bem planejado, posso ter uma boa execução, mas se isso perdura por 5 anos, 10 anos, eu costumo dizer que a segurança ou a edificação, ela tem as mesmas características da gente. Exatamente. O que a gente precisa fazer todos os anos? Não é uma preventiva? É ou não é? Checar como é que está o coração, checar como é que está o... Não é isso? Toda tecnologia, né, Roberto, ela precisa dessa manutenção. Sim. Né? O veículo, você compra um veículo 0 km, né? Nossa, não vou ter problema. Você tem que fazer as revisões na concessionária, né? Uma indústria adquire uma máquina, né? Essa máquina, ela tem uma entrega técnica para ensinar, para treinar o operador, Sim. né, de como utilizar essa máquina, e ela passa por manutenções regulares, né? E as edificações, elas têm essa mesma característica. O que precisa ser implementado é essa visão técnica, tá? de um condomínio. O condomínio ele tem que ser tratado como uma indústria. Certo? Falou tudo, cara. É isso mesmo. Ele tem que ter as rotinas de manutenção. Sim. Você não pode esperar a coisa acontecer para depois tomar uma providência. Estamos falando a mesma língua, hein, cara? Certo. É isso aí. Então, é preciso ter essa rotina de manutenção, é preciso ter um acompanhamento técnico de um profissional gabaritado, tá? Porque não adianta, nossa, né, vou contratar um cara aqui para poder fazer essa manutenção. Vai atrás da formação, avalia a formação do cara, avalia a competência dele, certo? As indicações, porque é uma dificuldade que a gente tem hoje no mercado. Eu te digo, de obra. Encontrar mão de obra técnica qualificada de qualidade. Exatamente. Leandro, eu vou aproveitar esse gancho que a gente está batendo esse papo sobre o veículo elétrico, sobre a edificação segura. Eu queria fazer uma abordagem rápida aí sobre o que o nosso decreto de segurança contra incêndio no estado de São Paulo prevê. Se o nosso produtor aí tiver a oportunidade aí... Opa, que cara rápido, velho do céu! Ó, vamos lá. Eu queria fazer uma observação rápida aí sobre 3 artigos do decreto. Certo. Tá? O artigo 13 do decreto ele é muito claro. Então, quando hoje a gente contrata o profissional da área, seja da área elétrica, da área civil, qualquer área da área civil... Olha o que está falando lá o decreto 14. Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra, baseados, isso é coisa nova, hein? Baseados no princípio da boa-fé. Uhum. Adotar, dimensionar e instalar corretamente todas as medidas de segurança contra incêndio conforme disposto neste regulamento e nas normas técnicas afins, ou seja, nas NBRs. Olha o que fala o 15 lá. Nas edificações e áreas de risco, com base no princípio da boa-fé
é de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário, a qualquer título, utilizar a edificação de acordo com o uso o qual foi projetada, nos termos da licença outorgada pelo CB, que no caso é o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ou o CLCB, o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros. Você me permite, Roberto, rapidinho? Olha o que fala, já vou te dar a palavra, querido. Tá. Olha o que fala lá o 2. Realizar manutenção e teste periódico nas medidas de segurança contra incêndio existentes. Sim. Extintor, mangueira de incêndio, bomba de incêndio, chuveiro automático, detecção de fumaça, escada pressurizada. Por isso que eu toquei no tema do projeto, da devida e correta instalação, da manutenção preventiva e da conscientização. Sim. Será que todo profissional tem essa conscientização de fazer a preventiva, ou ele quer simplesmente o veículo elétrico lá com o seu carregador instalado e tá tudo certo, né? Então, eu vou deixar essa mensagem, porque nós teremos aqui, Leandro, muitos episódios para tratar do tema segurança. Sim. Tá? Mas fica aqui a dica para as pessoas que hoje estão nos assistindo, né? A importância de se fazer a manutenção preventiva, tá? Nosso tempo está quase acabando, hein, cara? Vamos lá, dar uma acelerada que faltam poucos minutos. Vamos lá. Sim, é interessante, assim, você entrou nesse assunto. Eu queria só destacar o que você disse aqui em relação às responsabilidades, onde os artigos falam sobre o princípio da boa-fé. Princípio da Tá? boa-fé. Isso é muito importante de a gente dar uma atenção maior para isso aqui, porque não é responsabilidade, não é mais, não sei se um dia foi isso, você vai conseguir esclarecer para a gente melhor do que eu, né? Mas não é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Tá lá, ó, artigo 13. Exatamente. Olha o que fala o artigo 13 lá, ó. Sim, não, o bombeiro fala assim, olha, seu SPDA, né, você falou do para-raio, né, tá de acordo com o que exige a NBR 5419? Sim, ele vai partir do princípio que está, ele não vai lá vistoriar. Sim. Certo? A instalação elétrica do seu ponto de carregamento de veículo elétrico está de acordo com o que orientam as normativas? Tá, beleza. A partir desse momento que você falou está de acordo, né, você assumiu a responsabilidade. Exato. Certo? Ah, eu não sei. Contrate um profissional para te auxiliar em relação a isso. Então, o cara vai lá, vamos supor, né, ao que tange a nossa conversa aqui, o ponto de carregamento de veículo elétrico. Está de acordo com o que orientam as normativas? Tá. Você emite uma anotação de responsabilidade técnica, ART, né, referente a isso aqui? Sim, o cara emitiu. A partir desse momento, ele, o emissor, o profissional habilitado, se torna responsável civil e criminalmente por aquilo ali. Sim, é isso aí. Aí, Leandro, todo mundo fala, mas o bombeiro não vê tudo no prédio. Mas é claro que não. Eu vou trazer uma fala rápida aqui de um oficial, de um coronel que participou do workshop. Ele foi muito claro, ele foi muito oportuno no comentário quando fez esse tipo de questionamento. O Corpo de Bombeiros faz a vistoria de forma por amostragem, porque ele, através do processo de fiscalização, esse agente público, ele tem que acreditar que o engenheiro Leandro projetou, instalou o sistema e apresentou a RT. E olha, esse veículo está atendendo esse carregamento, esse sistema elétrico está atendendo todas as normativas. Sim. Veja só, hoje nós estamos com esse tema em discussão. Existe uma previsão para que saia essa portaria em nível Brasil. Não
vai ser em nível São Paulo, Sim. em nível Brasil, uma normativa para poder justamente direcionar. O que se discute hoje? Eu posso instalar o meu carregador e deixar ele lá prontinho para o veículo? A norma, até o presente momento, não está falando não instale. Sim. A norma, até o presente momento, não está criando cenários para falar assim, olha, para você deixar o seu carro estacionado, carregando, ele vai precisar de chuveiro, ele vai precisar de extração. Chuveiro, que eu falo chuveiro automático, tá? Porque uma vez eu fui falar de chuveiro automático, ela falou, mas meu chuveiro não é automático, eu tenho que abrir a torneira. Eu falei, não é esse chuveiro que eu tô falando. Você fala sprinkler, então, e achar que era o mestre aí, sprinkler. Leandro, aí nessa história, a gente precisa deixar essa mensagem aí para o nosso público, né? Fique de olho. É por isso que a gente criou esse mecanismo de poder abrir o olho do nosso cliente, do nosso telespectador, de quem vai acompanhar esse trabalho. A segurança, quem faz não é só o engenheiro. A segurança não é só de responsabilidade do síndico, do empresário. A responsabilidade, a segurança, ela norteia uma série de fatores. Sim. Então, eu preciso ter a ação eficiente do engenheiro, ou do arquiteto, ou do técnico, com capacitação. Sim. Um bom eletricista, um outro profissional para poder executar isso dentro daquilo que foi previsto em projeto. Uhum. Traçar um plano de comissionamento para que aquele sistema continue efetivamente operante. Sim. E aí vem sempre a discussão. Edificação existente, edificação nova. Então, a mensagem que a gente vai deixar aqui é a seguinte. Para a edificação existente, eu não tenho como implantar o chuveiro automático agora, eu não tenho como colocar a extração de fumaça, eu não tenho como colocar a detecção de fumaça lá. Para a edificação que está ainda em fase de projeto, essa provavelmente já vai nascer com essas exigências, tá? Agora, o que a gente pode fazer para tranquilizar aí o nosso público, né? O veículo elétrico, seja ele estacionado, seja ele em carga, independente do local, ele é um equipamento como se eu estivesse carregando um celular lá na minha casa. Sim. Agora, se eu uso um carregador que não atende a norma, que não é do fabricante, eu posso ter problema. Não posso? O problema, né, como a gente comentou no começo da nossa conversa, o problema não está no veículo em si, certo? Mas nas condições Sim. em que esse veículo é utilizado e as condições em que a bateria desse veículo é recarregada. Sim. Certo? Então, o que se tem que fazer, né, é minimizar as chances de um acidente. Certo? Nossa, voar de avião é 100% seguro? Não. Né? Andar de carro no trânsito é 100% seguro? Não. Certo? Utilizar o veículo elétrico dentro de uma instalação, dentro de um estacionamento de um prédio, carregar esse veículo lá dentro, certo? Ele tem o seu risco, mas não é nada também, assim, que extrapole. Nossa, estamos com uma bomba relógio dentro do estacionamento. Não é. Sim. Certo? O risco potencial é o mesmo de um veículo a combustão. Bom, Leandro, o papo foi bom. Passou rápido, né, cara? Passou rápido, cara. Passou. Dá pra fazer, acho que mais uns 3, 4 episódios só pra falar disso, não dá, não? Acho que dá, hein? Tem bastante coisa pra falar. Então, nós vamos encerrar o nosso podcast. Fique de olho. Agradecemos aí a todos. Agradecemos aí a nossa produtora. E, claro, fica aí a mensagem que acho que a gente tem que levar para todo o nosso público, né? A gente hoje só consegue chegar na segurança quando a gente realmente passa a ser um integrante dessa segurança, porque é muito fácil contratar.
É muito fácil ver o negócio funcionando, mas será que efetivamente, se você não fiscalizar, se você não cobrar, será que efetivamente a gente vai viver e trabalhar em segurança? Então, vamos fazer mais um episódio, hein? Vamos precisar fazer mais um episódio sobre esse tema. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço pela presença. E até o próximo episódio de Fique de Olho. Um abraço.